Bom, antes de vir para a entrevista, eu preciso mandar um abraço muito apertado para uma senhora. Na verdade, eu acho que ela é uma moça. Dona Maria Antônia Ribeiro, a Dona Dinha, uma moça de 95 anos que está sempre ligada no Manhã Total, acompanha tudo. Oi, Dona Maria Antônia, um beijo para a senhora, viu? Estou muito curiosa para te conhecer e obrigada por me fazer companhia aqui. Em nome da equipe, eu te agradeço, tá? E aí eu queria perguntar para a senhora como é que está a saúde. Vai muito bem, obrigada, né? Longeva, 95 anos, que coisa boa. Agora você, nós temos feito muito pouco pela nossa saúde? Hoje, 7 de abril, se faz um alerta em todo o mundo. Por quê? Diabetes, câncer e problemas cardiovasculares, como a hipertensão, estão entre as principais causas de morte no Brasil e no mundo, segundo a OMS. Eu vou conversar agora com a doutora Rosana Oliveira, ela que é endócrino, ela que é nutróloga, está aqui com a gente hoje. Obrigada, viu, Rosana? Eu Feriado, que agradeço você o aqui convite. comigo. E para um assunto tão importante. Tão importante. E a gente estava conversando antes aqui, ela me contou o seguinte, que nesse período de pandemia, a gente vem hoje em especial com muitas pesquisas que mostram os caminhos para que a gente tenha uma saúde boa de fato, né, Rosana? Sim. Até tem dois, como a gente estava comentando, que eu acho assim, importantíssimo, principalmente quando a gente fala em época de climatério, né, entrando aí para a menopausa, que quando a gente fala em enfraquecimento dos ossos, de osteopenia ou osteoporose, de que yoga é uma coisa que é um estudo largo, 10 anos, mais de 10 mil mulheres em faixas etárias diferentes e falando que recuperação já tinha tido diagnóstico ou de osteopenia ou de osteoporose e com uma melhora muito considerável sem até entrarmos em fármacos com yoga. Para nós médicos também foi uma surpresa, né? Nossa, a gente pensa, claro, que musculação é vida, que hoje a gente fala em musculação não só para o quesito firmeza e massa magra, a gente fala em quesito força. A gente tem o costume de fazer a comparação da força para levantar de um vaso sanitário, para a idade e para tudo mais. E quando veio essa pesquisa, um estudo tão bem feito, um estudo longo, né? Foi uma coisa que eu falo, olha, tudo na vida tem os seus prós e os seus contras. Eu falo que eu tenho um pouco de complexo de poliana, eu gosto de ver o lado positivo das coisas. Então, quando você vê que uma pandemia fez o que fez, mas o que trouxe de estudos também, é muito importante, com coisas assim, sem ser, mas eu não tenho condição disso. É praticável. É praticável. É praticável. Né? Aliás, essa é uma questão muito importante, porque a gente sabe que as pessoas, né, estão perdendo ali, o seu orçamento está diminuindo, o seu valor de compra está diminuindo e às vezes a questão... Rosana, eu vou te pedir para você pegar esse microfone, que o outro... Okay. Isso, para você falar melhor e as pessoas entenderem. E aí as pessoas, às vezes, põem isso como questão principal para não cuidar da saúde, né? E a gente entende. O que pode ser feito diante dessa realidade econômica? Uma coisa, eu como trabalho com dieta há mais de 2 décadas, o que acontece? Essa coisa que foi criada, que dieta é caro, depende muito do que você quer para uma dieta. Porque aquela dieta, outra coisa que caiu também ao longo dos anos, antigamente, todo verão tinha de 1 a 2 dietas diferentes. Verdade. Pega as revistas antigas, todo verão. Eu passei, assim, em consultório por todas. Da sopa, da fruta, do alface, da água, de tudo que você possa imaginar. E você vai extraindo de cada uma delas a melhor. Hoje, o que nós estamos passando? É descascar mais e desempacotar menos, entendeu? E se você fizer, vamos falar agora de conta, na ponta do lápis, tá? No caderno mesmo, tá? Se você fizer uma dieta equilibrada com o nosso velho e conhecido arroz e feijão, se você tiver que diminuí-los, você colocar mais legumes, mais folhas que sejam da estação, eu te garanto no papel, porque já foi uma coisa que a gente fez, a gente divulga isso dentro da clínica, que fica mais barato do que dietas programadas, que eu falo assim, dieta é uma coisa que a gente fala dieta, só pensa em dieta em 2 momentos. Ou quando você está com alguma doença específica mesmo, que você tem que comer determinada
tipo de alimentação, ou quando você quer emagrecer. E o dia a dia faz parte de uma dieta. Resta saber se ela está equilibrada ou não. E quando ela tem um equilíbrio, a nossa conversa da clínica ontem foi o seguinte: quando o corpo aprende o que é bom, ele aprende a emagrecer, você não precisa de tanto esforço. E não fica tanto Não sofrimento que fica nos tão- adoece, né? Exatamente. Então, a gente aqui no Brasil é muito privilegiado com a variedade de coisas que tem. Que não precisa ser. O negócio é que a gente voltou muito o paladar para o industrializado. E eu não tenho nada contra o industrializado. O problema é quando você dirige para um lado só. E nós brasileiros temos um costume disso. Por exemplo, eu lembro há uns 15, 16 anos atrás, quando foi um grande boom do ômega 3, falava, olha, de 1 a 2 gramas de ômega 3 por dia é muito bom. Não foi 1, não foi 2, não foram 10. Que falavam assim, se eu tomar 10, se eu tomar 5 cápsulas ou 10 gramas dia, é melhor. O brasileiro tem esse costume. Então, aquela dieta comum, aquela alimentação simples É o do que... dia a dia é o que dá resultado. O negócio não é o que dá resultado de hoje para amanhã, é o que dá resultado ao longo da vida. Eu tive um professor, por sinal, uma pessoa, o hospital dele é em Poços de Caldas, que é aqui em Minas, que é onde foi onde eu fiz meu internato, que eu falo que a minha medicina é antes dele e depois dele, Legal. que ele falava assim, sua genética começou na cozinha da sua avó. Que lindo isso. Não, isso eu levo para a vida há mais de 20 anos, já tem mais de 20 anos que nós estivemos um ano juntos, entendeu? E foi uma coisa assim, fora do normal. Exatamente. Hoje, nesse Dia Mundial, você está trazendo a questão da alimentação, estudos, né? Os Sim, seus estudos também sim. na sua clínica, os estudos em relação a esse movimento que a vida pede. Hoje, como é que está a saúde nossa, de uma forma geral? E quando a gente fala de saúde, não se restringe a esses dois pilares, Não. outros pilares Sim. que vão fazer com que a minha saúde siga o conceito Sim. da OMS. O que acontece? A gente está muito desfocado entre saúde mental e saúde física. Eu costumo brincar que tem muita gente que daqui para baixo é uma, daqui para cima é outra. Tem cabeças rodando fora de corpos e corpos fora de cabeça. Por quê? Porque hoje a gente se fala muito mais em hormônio do que na época que eu fiz endocrinologia. Na época que eu fiz endocrinologia era diabetes, hipotireoidismo, hipertireoidismo e Pronto. pronto. Fim de papo. Depois veio a questão do emagrecimento e tal, mas hoje a gente sabe que o cérebro, ele é uma máquina que tem em hertz, são ondas é física, é matemática, é física, tá? E ele manda as informações para o corpo responder no metabólico e todas as outras coisas, com essas informações via as maquininhas lá, que são os neurotransmissores que mandam as informações, e os hormônios captam essas informações e trabalham. Então, o que eu fui percebendo ao longo dos anos, que muita gente que tinha algum problema hormonal, claro, não uma doença crônica, como uma doença autoimune, mas que tinha algum problema, algum descontrole em um hormônio, que você ia lá e organizava. Tá? Passava 4, 5 meses, a pessoa voltava e tinha a organização no mesmo eixo novamente. Daí você fala, mas não é possível, o que está acontecendo se ela está tratada, tá condicionada a ver isso? O que acontece? O corpo obedece ao cérebro. Se ele está me mandando informações desorganizadas, eu vou me desorganizar novamente. É uma reflexão importante que a doutora Rosana Oliveira, que é endócrino, nutróloga, médica e essa amiga que a gente tem aqui no Manhã Total, trouxe nessa sexta-feira para que você que esteja em casa de folga possa pensar e agir acima de tudo. Eu tenho repetido muito isso, porque a gente pensa, mas a gente tem que agir também, porque senão não vai mudar nada. Não muda. Né? Sim. E espero contar com você outras vezes aqui no Manhã Total, viu, Rosana? Virei com o maior prazer. Obrigada, um bom feriado para você. Para vocês também. Uma boa Páscoa, tá? Para todos nós.